Boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem estiver vendo. Mais uma aula nossa aqui de sistema de refrigeração. Na aula de hoje que eu vou deixar gravada para vocês, eu vou colocar então a resolução final naquele nosso exercício para a gente dimensionar a linha de líquido e também nossas perdas de pressão. E também vou falar um pouco sobre teste de vazamento que a gente faz em linhas de refrigerante no nosso sistema de refrigeração. Vamos lá, começar. A gente vai começar o dimensionamento da nossa linha de líquido partindo então das dimensões que a gente tem de cada uma dessas linhas. Então vamos lá. Primeira coisa, 0,3 metros, vai ser esse 0,3 metros aqui. Depois a gente tem o 0,6 metros, depois tem o 3 metros, depois tem o 0,9, mais o 0,3, mais o 0,3. Isso vem das distâncias lineares aqui dos tubos. E a gente também vai fazer aquela estimativa nossa com 50% a mais. Então a gente vai jogar 50% a mais nesse valor que a gente achou aqui. 5,4 vezes 1,5, vamos ter então 8,1 metros estimados. Agora a gente tem que projetar a nossa linha para que não exceda 1 grau Celsius. Fazendo isso, a gente tem que corrigir a nossa capacidade, comprimento de líquido a partir da tabela 5. Aqui, vocês lembram que a gente corrigia nas outras linhas, era a nossa capacidade de refrigeração. No caso aqui, a gente vai corrigir o nosso comprimento estimado. Vou lá na tabela 5. Ó. Tabela 5, eu quero ver a linha de líquido para uma diferença de temperatura de 1 grau Celsius. Então, vou achar 1 grau Celsius e vou utilizar o coeficiente de 0,5. Então, se você ver aqui, ó, foi o 0,5 vezes esse valor que a gente achou. Então, dá 4,05 metros. Vamos lá. Beleza. Próximo passo é a gente determinar qual que é o diâmetro dos nossos tubos, da nossa linha. Então, a gente sabe que capacidade de refrigeração é 60. Passando isso aqui de tonelada de refrigeração para quilocal por hora, a gente acha 181,4. Com 181,4, a gente vê aqui ó, que a gente teria que prolongar esse gráfico. Você teria que prolongar o gráfico aqui e aqui para baixo também para achar o 4,05 também. Então, você vai achar que é o 7/8, o tubo 7/8, na distância máxima que ele aguenta aqui de 4,05. Então tá ok para a gente. E agora o próximo passo para a gente é determinar qual que é o comprimento real, o comprimento equivalente real. É aquele que a gente vai levar em consideração as curvas, os joelhos, todos os outros elementos ali que você vai ter de conexão. Nesse caso, a gente sabe que é 7/8, que a gente determinou agora. E sabemos também que é curvas de raio longo. Então tá aqui, ó, 4 vezes 0,42. Esse 0,42 vai sair dessa tabela aqui, número 8. A gente vai vir aqui no 7/8, tubo de cobre 7/8, raio longo 90 graus. A gente acha o coeficiente de 0,42. Por isso que está sendo multiplicado aqui, ó, 4 vezes o 0,42, porque são 4 joelhos, mais aquele comprimento que a gente tinha calculado antes, o comprimento linear. Então tá ok, vai atender isso aqui, porque o nosso tubo ele atende uma carga total lá de 4,05. E esse aqui vai ser 7,1, mas você lembra que a gente tem que corrigir ele, no caso lá, com aquele coeficiente, por isso que ele vai atender. E depois disso, a gente vem aqui no cálculo da perda da carga real, que vai ser o comprimento equivalente, que é o 7,1, vezes a perda de carga que a gente tem aqui, que no caso, por que está sendo utilizado 0,5? Porque você está utilizando aquele fator
de correção de 0,5 aqui, ó. Por isso que a gente está utilizando o 0,5. Porque eu estou considerando que esse 7,1 aqui vai ser o 7,1 dividido por 2, que é o, se eu estou multiplicando pelo coeficiente 0,5, que vai dar 3,55 metros. E 3,55 metros está englobado aqui dentro desse L total. Então, essa é a diferença que a gente vai utilizar. Que eu estou utilizando, no caso aqui, a metade. 7,1 vezes 0,5 dividido por esse 4,05. Aí você vai ver que a gente tem um ΔT menor do que 1. O ΔT menor do que 1 está ok, porque o nosso projeto era para um ΔT menor que 1, que dá 0,87. Quer dizer, então, que você vai ter uma perda de pressão aqui nessa linha equivalente a uma diferença de temperatura de 0,87. Com isso aqui, a gente consegue calcular qual que é a perda de pressão com a tabela termodinâmica. Como que é que a gente faz? A gente sabe que o nosso ΔT, que vai acontecer ali, a perda de temperatura, ou o ganho de temperatura, vai ser de 0,87. Então a gente tem que ir lá na tabela termodinâmica do R22, e a gente vai pegar então lá, para 45 graus, a nossa pressão de saturação está aqui, 1,7297 megapascal. Para a pressão, para a temperatura de 44, que é 1 grau a menos, a gente tem 1,6892 megapascal. Quer dizer, então, que para uma pressão de 45, para uma temperatura de 45 eu tenho essa pressão, para uma temperatura de 44 eu tenho essa outra pressão. E a diferença das duas aqui, se eu fizer 45 menos 44, dá um ΔT de 1 grau Celsius. Então a gente vai descobrir qual que é o ΔT máximo que a gente pode ter. Aqui, nosso ΔT vai ser equivalente para 1 grau Celsius a diferença de 45 menos 44. Então eu vou pegar essa pressão aqui equivalente do 45 menos essa pressão aqui do 44. Fazendo essa menos essa, a gente vai ter aqui 40,5 kPa. Então achamos aqui qual que é o ΔP para um ΔT de 1 grau Celsius. Só que no nosso exercício a gente achou que era o ΔT de 0,87. Quer dizer então que eu tenho que fazer uma transformação. Isso aqui é equivalente a 1 grau Celsius. Isso aqui, o 0,87, tem que ser equivalente a o 0,87 vezes isso aqui. Então, vai ser o 0,87 vezes o 40,5, vai dar o 35,235 kPa. Então, quer dizer que uma diferença de temperatura de 0,87 graus Celsius vai gerar uma perda de carga, uma perda de pressão de 35,2 kPa na sua linha. Mas não é só isso, porque lá no exercício eu tinha falado para vocês que a gente também tem perda de carga no filtro secador e na válvula solenoide. Estava lá no exercício, no filtro secador você perde 14 kPa, na válvula solenoide você perde 21 kPa. Beleza. E tem outra coisa interessante, deixa eu voltar aqui com vocês para vocês verem. A gente tem, no caso aqui, uma parte descendente. Olha aqui, essa parte aqui está indo para baixo, então vai ser 0,6. Olha o 0,6 aqui indo para baixo. Com esse 0,9 aqui, esse 0,9 aqui também está indo para baixo. Quer dizer que o 0,6 mais 0,9, você vai ter um resultado aqui de 1,5, mais essa parte do 0,3 que está indo para baixo também é 1,8 metros. Quer dizer, então, que você tem de tubos indo para baixo, ou seja, que a gravidade está te ajudando a arrastar o óleo, você tem 1,8 metros de tubos descendentes. Então, é o 0,6 mais o 0,9 mais esse 0,3, tudo indo para baixo. Vocês lembram que quando era para cima, a gente tinha que colocar uma carga adicional para o óleo. Só que agora, quando é para baixo, a gente pode retirar, porque a gravidade vai ajudar a gente não vai precisar de uma carga adicional.
E lá da teoria, que está lá na nossa teoria, que eu passei para vocês, que está nesses slides também nas aulas passadas, eu falo que para 1 metro de coluna de líquido para cima, a gente tem um ΔP, ou seja, uma perda de pressão de 12 kPa. Então, se a gente estiver indo para baixo, é o contrário. Se para cima é 12 kPa, se fosse para baixo, seria menos 12 kPa. E já que a gente tem 1,8 metros de tubos descendentes, quer dizer então que eu vou fazer 1,8 vezes esse 12, que vai dar aqui 21,6. E por que é negativo? Simplesmente porque está para baixo. Se fosse para cima, você perde pressão. Se fosse para baixo, você vai ser beneficiado com isso. E o nosso ΔP total, então, é o seguinte. Esse 35 aqui, ele vai vir exatamente do nosso cálculo que a gente fez aqui antes. Espera aí, só um minutinho. O nosso está nesse slide aqui. O 35 vai vir aqui da soma do filtro secador com a válvula solenoide. Então, 21 mais o 14 vai ser o nosso 35. É as perdas das válvulas e do filtro. Depois, eu vou somar com a perda devido à minha diferença de temperatura que eu calculei. Olha lá, para o 0,87 deu um ΔP de 35,2. Então, estou colocando ele aqui também, 35,2. E vou retirar 21,6, que foi o cálculo do tubo descendente, porque a gravidade está ajudando. Então, você retira isso, você vai ter uma perda de carga total de 48,625 kPa. Então, essa é a sua perda de carga total que acontece no seu sistema. E tem como a gente ver também qual que é a nossa temperatura que a gente vai evitar a vaporização do refrigerante. É a temperatura que tem que ser equivalente a esse ΔP aqui. Vocês lembram que a gente calculou o ΔP para 1 grau, que era 40,5. Lá da tabela, a gente pegou o de 45 graus menos o de 44 graus e achou esse 40,5. Então, se eu fizer uma proporção aqui, uma regra de 3, a gente vai encontrar que para um ΔP de 48,625, vou ter um ΔT de 1,2 graus Celsius. Quer dizer que, então, essa é a temperatura, o ΔT, que eu tenho que respeitar para que haja o subresfriamento, para que não tenha a vaporização nessa linha de líquido. Porque, como a própria linha fala para a gente, é uma linha que você tem que trabalhar com líquido subresfriado e não com vapor superaquecido ou com líquido saturado, né? Agora vamos para a parte final da nossa teoria. A gente vai fazer então agora que a gente fala que é teste de vazamento. O teste de vazamento é aquele que a gente faz para verificar se está acontecendo a fuga de refrigerante, a fuga de óleo em algum local da sua tubulação ou de todos os outros seus subsistemas. Então a gente tem os procedimentos que a gente faz para verificar isso. Primeira coisa, a gente vai abrir todas as válvulas das linhas de refrigeração e vai ligar a parte elétrica do comando para abrir a válvula solenoide de líquido. Então, você abre todas as válvulas, liga o seu refrigerador, depois você fecha 2 válvulas do compressor e vai conectar um manômetro para você medir a pressão em uma dessas válvulas aí de conexão. Depois disso aí, que você está lá com o manômetro conectado, você vai conectar um cilindro de nitrogênio seco, onde que você, na tomada de pressão ali da descarga, e você coloca uma pressão lá de 2.415 kPa. Então isso aqui é procedimento. Primeiro você fecha a válvula, liga o comando, depois você abre, coloca o manômetro, depois disso você conecta um cilindro de nitrogênio seco e coloca uma certa pressão nisso. Você vai deixar essa linha com pressão por no mínimo 12 horas.
E depois você vai verificar queda de pressão no manômetro. Se houve queda de pressão no manômetro, quer dizer que você tem uma fuga de refrigerante em algum local do seu sistema. Então, isso já é fato. Viu uma queda de pressão, quer dizer que você está perdendo. E como que a gente verifica onde que você está perdendo essa carga? O método mais tradicional, mais simplório que a gente tem, é aquele que acontece quando vão trocar o gás da sua casa. Eles pegam lá uma bucha com água e sabão, coloca lá nas conexões da sua linha de refrigerante e vê se formar bolhas. Se sair bolhas dali, quer dizer que está saindo, está tendo um vazamento. E a partir disso você conserta o vazamento. Então, depois desse teste, a gente retira todo o nitrogênio lá e faz uma carga de gás até 70 kPa. Depois, a gente coloca nitrogênio até uma pressão de 1050 e checa todo o circuito, todos os equipamentos. Agora, isso aqui já é um pouco mais caro. Tem até o Matheus aí, colega de vocês, ele até mostrou para mim um vídeo utilizando um detector eletrônico de vazamento. É um sensor ali de fluxo de ar, né? Você coloca perto do que você está analisando e ele é muito sensível, né? Então qualquer variação ali do fluxo ele vai conseguir medir. Isso aqui já seria o ideal, né? Você nem precisaria fazer esse teste aqui mais simplório se você tivesse um equipamento desse. Depois disso você conserta todos os vazamentos e faz o vácuo do sistema. Fazer o vácuo então é retirar todos os gases que você utilizou aqui para fazer o teste. Porque tem que fluir aqui dentro só óleo e refrigerante. Todos os outros gases aqui são prejudiciais. Então temos que fazer o vácuo primeiro. O vácuo, então, pressão 0. Beleza. Então como que a gente faz esse vácuo no sistema? É um dos pontos mais importantes. Para um sistema funcionar bem, ele tem que estar inicialmente no vácuo para depois ser inserido o refrigerante. E quanto for maior a distância das unidades, quanto for maior a sua linha de refrigerante, vai ser mais difícil você obter um vácuo nessas linhas. Mas qual que é o procedimento? Primeira coisa, você vai conectar nessas linhas aí, nessa tubulação, uma bomba de vácuo de sucção e descarga no compressor. Você vai deixar trabalhando até que você tenha uma pressão ali muito próxima de zero. Então, uma pressão de 150 micrômetros de mercúrio. Uma pressão muito pequena, próxima do vácuo. Se você não conseguir atingir esse valor aí, você vai ter que preencher a linha ali, sua tubulação, com uma pequena quantidade do refrigerante, até que você tenha uma certa pressão, e depois você vai evacuar de novo o seu sistema. Então, quando você não consegue atingir os 150, o que você vai fazer? Coloca mais refrigerante ali, com uma certa pressão, e depois faz o vácuo de novo, achando uma pressão um pouco maior. Quer dizer, você fez tudo que você podia naquele sistema. Depois disso, é só você colocar a carga de gás. Beleza? E quanto maior for a distância das nossas linhas, quer dizer, então, quanto for maior a nossa tubulação, quer dizer que tem mais perigo de ter falta de óleo. Por isso que a gente tem que calcular bem lá a nossa linha de líquido, nossa linha de sucção, principalmente, nossa linha de descarga. E tem variações para cada tipo de compressor. Quando a gente usa um compressor semi-hermético, que a gente já estudou ele também, a gente vai ter um problema de falta de óleo detectado muito fácil, porque a gente tem um visor de óleo no cárter. Quer dizer, então, que você vai lá, viu que o óleo está baixo, completa, pronto, acabou e consertou. Só que tem, por exemplo, no hermético, você não tem esse visor. Por isso que o hermético a gente fala, é barato, mas não dá manutenção. Beleza. Quando a gente então está vendo o hermético, não tem esse visor.
Quer dizer, então, que você completa ele antes. E qualquer inconveniente aí que você for achar nesse hermético, a gente vai ter muita dificuldade de resolver. Já no semi-hermético, a gente consegue ter a visão disso aí. Beleza. A gente tem recomendações para óleo também. O que a gente coloca de óleo adicional no nosso sistema para quando tem algum vazamento? Por exemplo, quando a gente está no semi-hermético, a gente tem a visualização do óleo através do visor. O que a gente vai fazer? A gente acrescenta meio litro de óleo, além daquela carga que é a nominal, para cada 15 metros de comprimento linear das unidades da tubulação entre o evaporador e o condensador. Então, quer dizer, se você tem 15 metros ali, entre uma e outra, você vai colocar meio litro adicional de óleo. Se você tiver 30 metros, você coloca 1 litro, quer dizer. E assim por diante. Se você tiver um compressor de potência até 6,5 kW e 1 litro de óleo para os mesmos 15 metros, essa frase aqui ficou confusa. Estou falando aqui que 15 metros, na outra frase aqui vai ficar melhor o que estou falando. Beleza. E como que a gente vê se está vazando óleo? A gente liga a unidade ali, 20 minutos. A gente para e vê o nível de óleo do compressor. Não deu 3/4 do nível, adiciona óleo. Depois se liga de novo a máquina, funciona por 10 minutos, volta e olha. Se não deu de novo, quer dizer que você tem uma perda de óleo. Aí o que você vai ter que fazer? Provavelmente você está tendo uma retenção de óleo em algum lugar da sua linha. Quer dizer que você dimensionou mal a sua linha. Por isso você teria que, por exemplo, trocar o compressor, aumentar a pressão, ou o que a gente viu também, que é principalmente troca o diâmetro das linhas. E isso é o que faz com que a gente consiga arrastar o óleo com uma pressão maior. Beleza. Quando a gente tem no compressor hermético, a gente também adiciona um pouco mais de óleo do que o necessário para compensar essa falta. E essa compensação é da seguinte maneira. A gente coloca 1% a mais de óleo a cada 3 metros de comprimento de linha adicional. Isso se for maior do que 15 metros. Se for menor do que 15 metros, está ok, você não precisa adicionar mais. Se for maior do que 15 metros, você vai adicionando 1% da carga de óleo a cada 3 metros adicionais. Se a gente fizer um exemplo, olha aqui, ó. Se eu tenho um sistema que tem 1,5 litro de carga de óleo nominal e tem 45 metros de tubulação, quer dizer então que você vai fazer o quê? Até 15 metros está ok. Então eu pego 45 metros menos o 15, quer dizer então que eu tenho 30 metros adicionais. 30 metros adicionais, vou dividir por 3, que é a cada 3 metros eu coloco 1%. Então, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1 é 10%. Então, quer dizer que eu tenho que adicionar 10% de 1,5 litro. 10% de 1,5 litro, 150 ml. Então, você faz essa conta aqui. Ó. Você vai ter 1 litro 650. E outra última recomendação é que a gente não utiliza nenhum óleo que é exposto à atmosfera para não gerar oxidação daquele óleo e não gerar oxidação dentro da nossa linha de refrigerante. Então, essas são as recomendações. Nossa aula de hoje vai parar por aqui mesmo. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem também para treinarem sobre o dimensionamento total dessas linhas. Voltem aí nas nossas aulas para tirarem qualquer dúvida sobre isso aí. Acho que era isso. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e estou à disposição. Até mais para vocês.